Olá, boa noite a todos. Já já mais pessoas entrarão. A grata satisfação aqui tratar de um tema muito importante hoje, que é a relação entre os condôminos e os síndicos e também a relação entre os próprios condôminos. Já já a professora Claudiane estará aqui conosco, né, para também colocar sobre questões sociais, comportamentais, éticas dessa relação entre seres humanos, mas de maneira mais específica a relação entre os condôminos. Já já então mais pessoas aqui entrarão. Vocês podem lançar suas perguntas, tá certo? A fim de que a gente, ao longo da conversa, possa também comentar com todos. Aqui entrou uma pessoa, Pires Gugu, seja muito bem-vindo. Já já mais pessoas vão entrando, assim como também a professora Claudiane, né, que vai comentar sobre as questões comportamentais. Claudiane acabou de entrar, inclusive. Vamos atualizar aqui, então, para que ela possa entrar e já a tela se divide a fim de poder a gente poder conversar sobre esse tema. Tá lá. Olá, Claudiane, tudo bem? Seja muito Olá, professor. bem-vinda. Professor, doutor, assim, eu estou tão acostumada a lhe dizer professor Jossan pela parceria de trabalho, né? Então, às vezes eu. São muitos anos de docência, né? Junto ao Unopar, Unifil, junto à escola da UAB também, a UEL, enfim, vários momentos, né, em que a gente pode colaborar compartilhando conhecimento, e aqui, mais uma vez, também é uma oportunidade muito bacana, né? Já já mais pessoas vão entrando, a gente aguarda um pouquinho, enquanto, né, o Instagram vai notificando todo mundo, a fim de poder, então, essas pessoas entrarem e aí a gente poder tratar dos assuntos. Eu até fiz uma lista aqui, viu, Claudiane? Então, eu até coloquei aqui, por Também. exemplo, que maravilha. Até coloquei aqui, por exemplo, né, o síndico e os limites ao poder de administrar, problema entre vizinhos, barulho, etc., o impedimento de acesso de terceiros ou moradores ao próprio condomínio, né? A gente viu muita coisa assim acontecendo durante aquela fase mais aguda da pandemia, os condôminos, né, ou locatários problemáticos, ou seja, aqueles que são considerados antissociais, né? O que pode acontecer com eles? Tem várias decisões que, inclusive, mandam eles embora do condomínio. É possível acontecer isso, né? Enfim, se a pessoa não se adequa ao mínimo do padrão comportamental necessário. Em alguns momentos, a pessoa se torna persona não grata. E aí Uhum. é a hora, né, do comum acordo dizer você é uma persona não grata aqui, então você pega e você tem a liberdade de sair, vamos dizer assim, né? Por conta dessa liberdade que todos nós temos, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado e saber o que é possível, né? Quando isso é possível, justamente para que haja uma harmonia da convivência, do mínimo de sociabilidade entre as pessoas quando se Sim. vive em condomínio. Sim, exatamente. Você tem que ter um mínimo de civilidade, né? E nessas situações, nessa relação mais próxima, é natural que o atrito também apareça, né? Veja, por exemplo, relação entre irmãos, né? Que acabam convivendo ali, tentando disputar o mesmo espaço, tentando ir adquirindo uma noção de propriedade, de autoridade, e evidentemente que encontra o conflito. E quando a gente está num condomínio edilício, né, que a gente fala, ou seja, na verticalidade, por exemplo, a gente passa a ter vizinhos assim ao lado da parede, né? Seja abaixo, em cima, abaixo ou dos lados. Ou às vezes tudo isso junto. E aí fica mais natural algum conflito relacionado a problemas, como barulhos, por exemplo, né? Festas, comportamento, crianças, enfim, brincadeiras em apartamentos e tantas outras coisas. Então isso realmente pode causar um problema. Vou mandar um abraço aqui para o Jaime Filho, um grande amigo, Carla Nishimura, né, a esposa querida. Vamos ver aqui quem mais que está aqui. Bom, aqui ele está atualizando. Vamos aguardar um pouquinho. Eu acho que o que travou ali da professora Claudiane, o Instagram, vamos aguardar um pouquinho. Já já retorna. Bom, então, como a gente falava, essa relação entre condôminos, ela acaba sendo bastante problemática, né? E aí o síndico tem essa figura, né, de ser
um administrador, um intermediário, né? Agora, o que, que o síndico pode fazer? Né? O Pablo Fares entrou, o Alisson Cripa, sejam todos muito bem-vindos. E aí o síndico, enquanto a professora Claudiane reaparece, Linda Abe também, Renata Paula entrando, sejam muito bem-vindos. Então, veja, enquanto a professora Claudiane reaparece aqui, a gente já vai comentando algumas coisas sobre a relação do síndico. Alessandra Petrec, sejam muito bem-vindos. Então, vejam, o síndico, ele tem, notoriamente, o dever de cumprir a lei, de fazer a lei ser cumprida. O síndico, ele não é legislador. Esse é o primeiro ponto, mais importante, inclusive, porque a gente viu, por exemplo, na fase mais aguda da pandemia, o Blasco entrou, seja muito bem-vindo, a gente viu a fase mais aguda da pandemia, alguns síndicos proibindo, assim, sem qualquer consulta à assembleia, sem qualquer consulta, sequer ao conselho, né, do condomínio, proibindo a entrada de prestadores de serviço, proibindo, por exemplo, mudança, né? Poxa, você é proprietário do imóvel, você não consegue mudar para lá, ou vice-versa, ou sair de lá. Então, é uma situação que a gente vê, assim, de uma ilegalidade tremenda, na medida em que o síndico não tem essa atribuição. O Código Civil, né, quando vem falar das relações, Luiz Guilherme Gelain, seja muito bem-vindo, quando o Código Civil vem falar das relações e dos deveres do síndico, a gente passa a ter lá o dever de cumprir as regras condominiais, ou seja, o dever de fazer, por exemplo, cumprir o regimento, né, a convenção condominial, e não de escolher regras, de criar regras, né? Então, o síndico, ele tem muito mais um dever. Então, por exemplo, nessa questão toda, né, relacionada ao impedimento de acesso a terceiros ou moradores, o síndico absolutamente não tem competência jurídica para tal. Já a professora Claudiane vai voltar aqui conosco, tá? Então, o síndico não cabe ficar fazendo norma, ficar fazendo lei. Vamos autorizá-la aqui novamente, já entrou. Pronto, já está autorizado novamente. Então, veja, o síndico, a Aline também entrou, seja muito bem-vinda. Então, o síndico, como a gente fala, né, a Claudiane está de novo. Então, eu estou falando aqui para eles, Claudiane, da questão do síndico e os limites, né? Ou seja, a gente vê também na figura do síndico, mesmo que está ocorrendo, por exemplo, com diversos prefeitos, governadores, que muitas vezes acabam tomando algumas decisões, baseado ou não em conselho científico e técnico, que são muito questionáveis, né? E aí entra até num ponto que assim, tenho visto muito conflito, que é, por exemplo, as academias, né, salões de festa, ok, tudo bem, mas academias e piscinas, ou quadras de tênis, por exemplo, de condomínios, pode abrir ou não pode? Aí o prefeito proíbe, por exemplo, e o síndico, o que faz nisso, né? E aí o que acontece é que tem uma norma que proíbe, porém tem algumas cidades onde as academias são permitidas, mas academias em condomínios não. E aí entra num conflito que é também de mérito, mas que, ou seja, se pode ou não pode, questões sanitárias, de saúde, etc., mas a convivência entre os condôminos começa a ficar um pouco conflituosa, né? O condômino briga com o síndico, que acha que a lei está errada, e aí o síndico, então, tem que autorizar, mas aí o condomínio pode sofrer uma multa, e se o síndico der causa a essa multa porque enfim, proferiu uma decisão errada, o síndico pode ser responsabilizado pessoalmente. Então, são alguns problemas que devem ser sempre avaliados nessa relação entre síndicos, né, condôminos e condôminos entre si. Se a professora Claudiane quiser também retomar ali. Bom, lembrando que quando a gente está falando aqui condôminos e síndicos, nós temos que lembrar que condôminos e síndicos não são rivais. Exatamente. É importante que as pessoas entendam que todos estão no mesmo condomínio e não há rivalidade. E não há carteirada aí, né? Vamos aproveitar o ensejo aí do momento. Não há carteirada, porque eu sou o síndico, eu mando, eu tenho poder de decisão. Não existe isso. Quando você mora em sociedade, quando você partilha desse momento, você tem que entender, né? No caso, nós, pessoas, enquanto condôminos, enfim, enquanto indivíduos, nós temos duas questões muito claras a serem entendidas. Nós temos um posicionamento ético, nós temos um posicionamento
moral em relação à nossa conduta. E a minha conduta, o meu pensamento, a forma com que eu trabalho isso, não pode ferir, né, o direito do outro. Então, isso é muito importante. Dentro da ética, que é a minha linha de trabalho, nós temos que ter muito claro o que é ético e o que é antiético, porque só existe dois tipos de pessoas. As pessoas éticas e as antiéticas. Não tem um meio termo nisso. Sim, certo? exatamente. Então, nesse sentido, nós temos que entender que a ética provém do caráter. Então, são os bons caráter, o bom caráter e o mau caráter. Quando que eu deixo de ser o bom caráter? Quando que eu deixo de ter uma boa conduta? Quando que eu deixo de ter uma conduta ética? Quando eu não respeito o outro, a individualidade. Eu busco a minha satisfação única e plena. Então, aí... Está me ouvindo? Estou lhe ouvindo. A sua imagem travou e a Linda Abi comentou aqui, pena que travou. Eu não sei se o pessoal está ouvindo a gente. Se o pessoal puder postar ali no chat, se está ouvindo, eu estou ouvindo a professora Claudine. A imagem travou, mas a gente está ouvindo, o que é o mais importante. Vamos tentar voltar ou eu saio para você? Eu acredito que possa continuar. Estou te ouvindo, né? Normalmente a imagem está travada só, mas dá para ver também. A imagem ficou travada numa condição meio estranha, mas enfim, vamos aí. Vamos tentar continuar. Se não der, eu saio e tento entrar novamente, ok? Ok. Bom, ouvindo normal, obrigada. Helenise, obrigada. A dona Lindalda também, que está ali logo, já se pronunciou. Então, vamos, né? São pessoas que estão morando em condomínio, que a gente sabe, e que isso é importante. Então, nós temos, assim, dois tipos de pessoas, e essas pessoas influenciam muito no nosso convívio. Então, aquelas pessoas éticas, né, que a gente liga diretamente ao caráter, porque a ética é ligada diretamente ao caráter, e aquelas pessoas não éticas, né? Então, eu sempre falo nas minhas aulas, existe o bom caráter e o mau caráter, não existe outro tipo de pessoa. E a gente vai selecionando essas pessoas, por quê? De acordo com a conduta que elas vão tendo. Então, tudo isso que você abordou, né, todos esses conflitos, muitas vezes, estão ligados a posturas pessoais de pessoas que estão acostumadas ou que querem fazer prevalecer o individualismo, o egoísmo. E não existe espaço na sociedade para o individualismo. Agora, nós estamos vivendo isso e passando por isso de forma, assim, bem gritante até, vamos, né, usar a pandemia como exemplo, o que até então vinha sendo feito, né, pelas pessoas na sociedade, que era o caráter muito egoísta, né, da situação, todo mundo pensava em si mesmo, em si próprio, e hoje nós estamos sendo alertados que nós não podemos mais pensar em nós mesmos, ou somente em nós. Nós temos que ter o caráter social, e pensar, né, o social, o coletivo. Então, agora, houve uma mudança de paradigma na nossa forma de pensamento. E aquelas pessoas que insistem em pensar de forma individual, fazer a sua vontade, continuar, como você disse, correndo atrás do seu único e próprio interesse, não vão ter mais lugar dentro dos nossos círculos sociais. Entendi. É isso aí. A gente vem aí... Professor? Oi. Eu vou sair e vou entrar de novo para a gente destravar essa imagem aqui. Tá bom, tá joia. Então, vejam, aí entra a situação toda, né? Ou seja, os síndicos, né? Como que está a situação deles, né? Como que eles resolvem isso, né? Aí o que a gente sempre deve verificar é a seguinte situação, né? Veja, os condôminos estão brigando e querem usar a piscina, e querem usar, por exemplo, deixa eu autorizar aqui a professora, querem, então, usar a piscina, querem usar a academia e brigam com o síndico. O síndico fica no meio, então, entre a briga dos condôminos, né, e o cumprimento da norma, o cumprimento da lei.
E qual que é a solução para isso? A solução é cumprir a lei ou discutir a lei. É algo muito simples, né? Ou seja, a norma proíbe expressamente que as piscinas, áreas comuns, né? Quadras de tênis, por exemplo, espaços de crianças, ou mesmo academias em condomínios, sejam de fato fechados. Se o decreto municipal proíbe desta maneira, o que deve fazer o condomínio, então, ou melhor, o síndico? Convocar uma assembleia, né? A assembleia é soberana para decidir abrir de imediato? Jamais. Por quê? Porque essa, entre aspas, soberania da assembleia, ela acaba onde começa a lei. Então, os condôminos em si, o que eles estão fazendo, na verdade, é um grande acordo, um grande contrato, decidindo sobre questões do cotidiano desse espaço que não é público, é um espaço coletivo, privado, né, mas coletivo, e não é público. Só que a lei determina, a regra determina ali esse cumprimento. Então, o que cabe ao síndico para resolver esse problema é convocar uma assembleia simples, coisa simples, né, respeita ali as regras de convocação, até outubro é autorizado a fazer assembleia virtual, então fica super simples, né, por diversas ferramentas, todo mundo manifesta ali seu voto e sua opinião, e qual que deve ser o tema? Não é cumprir ou descumprir a lei. O tema deve ser, gente, vamos debater aqui sobre o tema, né? Aí debateu, se entendeu que realmente não pode abrir, até porque a norma, o decreto, muitas vezes é objetivo. E aí, esse decreto sendo objetivo, o que deve fazer a Assembleia? Aprovar ou reprovar uma decisão, que é, nós entraremos com uma ação judicial para discutir o decreto municipal ou não, né? A Adriana Loper entrou aqui, uma professora também querida, boa noite. Então, veja, esta é a decisão. Agora, se a Assembleia decidiu, por exemplo, não, deve abrir tudo, o que o síndico vai fazer? Vai abrir e descumprir a lei? Tudo bem, se ele fizer isso, ele ainda tem a, entre aspas, desculpa de que ele está cumprindo a ordem da Assembleia. Mas esse tema jamais deveria chegar à Assembleia. Então, é um problema entre cumprir a lei e não cumprir a lei, ou questionar a lei. É assim que a gente deve agir, né, em sociedade, quando discordamos de alguma situação do poder público, né? A Glaucia aqui também entrou, advogada, que trabalha conosco. Que bom, eu vi também a professora Silvia, que entrou aí. Aproveitando esse ensejo, professor, tem a seguinte colocação também. Eu vou aproveitar a fala do professor Mário Sérgio Cortella, que diz assim, nem tudo que eu quero eu devo, nem tudo que eu devo eu posso. Sim. Então, a primeira situação é, o coletivo, ele tem que estar em primeira mão em relação àquilo que se anseia fazer ali. O que é bom para o coletivo tem que estar sobreposto ao que é bom para mim, enquanto condômino. Eu tenho que respeitar, e uma situação que você colocou em um determinado momento aí, o respeito. O respeito, até quando você começa a conviver com os seus irmãos, você começa a administrar o respeito, o limite, até onde eu posso, depois que começa o direito do outro. No Código Civil, me corrija se eu estiver errada, no Código Civil todo direito emana de um dever? É isso que prega? Não, essa previsão nem tem assim expressamente, mas você pode até concluir, na verdade, que relação de direitos e deveres, ela é sempre a mesma moeda, né? A partir do momento que você tem um direito, você acaba tendo também um dever, que é justamente o de respeitar o direito do próximo. É aquela frase comum de que o seu direito acaba quando começa do outro. Ou seja, quando começa do outro, tem um dever de respeito, né? E aí, nessa relação muito próxima ali de vizinhos, logicamente que se houver algum excesso, as coisas acabam sendo um pouco difíceis de serem resolvidas pela justiça, mas tem que resolver. Então, por exemplo, veja que vizinhos você vai ter sempre, né? Ninguém mora num planeta isolado, então você sempre tem vizinhos. A questão é se eles estão mais próximos ou mais longe de você. E aí, quando eles estão mais próximos, que é essa vida em condomínio, né, um em cima do outro, ou um ao lado do outro, ou as duas coisas juntas, aí a gente passa a ter uma situação que é importante, ou seja,
No direito de vizinhança, nós temos 3 S's: segurança, saúde e sossego. São as regras que delimitam a convivência, né? Então, você não pode fazer nada que acarrete perigo aos demais, questão de segurança, não apenas segurança de criminalidade, de assalto, mas segurança estrutural também do prédio e várias outras situações. A saúde, né? E aí a saúde entra a questão muito clara agora do coronavírus, né? E, inclusive, é um motivo que os juízes têm utilizado para expulsar mesmo quem decide ficar fazendo festa, um monte de gente em apartamento, etc., enfim, descumprindo as normas municipais, ou estaduais, ou federais a respeito. E entra, por último, ali a questão do sossego. Sossego tem a ver a questão realmente do barulho, basicamente, né? E aí, como lidar com isso? Quando a gente está dentro de uma relação, então, de condomínios, né? Ou uma relação de vizinhança muito próxima, que é a questão do condomínio mesmo edilício, né? Esse na vertical, a gente passa a ter um pouco de uma relativização desse dever de respeito ao sossego, ou seja, naturalmente a vida em apartamentos causa um pouco de barulho para quem está embaixo, acima ou dos lados, naturalmente. Se você tem criança, se não tem, se tem pessoas doentes ou não tem, tudo isso são questões que, enfim, fazem parte dessa convivência. Então, ao mesmo tempo que se tem um dever de tolerância muito maior ao barulho do próximo, se tem também um dever de você ser mais contido nos barulhos que eventualmente faça. Então, é uma questão de direito e dever que são contíguas, né? Elas andam juntas, que é a questão da moeda que eu mencionei nesse gancho que você relatou, professora. E pegando o seu gancho, eu digo assim, que uma pessoa ética, uma pessoa de conduta ética, que tem uma moral, ela tem que se colocar no lugar do outro. Mas isso não sou eu que digo, isso lá no século IV a.C., os filósofos que começaram a estabelecer as regras sociais, a conceituar a ética e a moral, eles já diziam isso. Eles já falavam que nós temos a liberdade, nós temos que buscar a felicidade, e essa felicidade não é única, não é egoísta, não é a sua felicidade, é a felicidade do outro. E para isso você tem que se colocar no lugar do outro. Então aí está uma grande dificuldade das pessoas que não se colocam no lugar do outro, achando que todos os seus preceitos, todas as suas vontades, todas as suas necessidades são as únicas. Então, existe uma grande dificuldade das pessoas entender o que é exatamente a convivência social de forma civilizada, de forma sociável e harmônica. Por quê? Porque cada um vinha numa dinâmica de vida muito exclusiva, muito muito egocêntrica. Agora, nós precisamos nos colocar no lugar do outro, não digo assim que de forma voluntária, mas por uma força maior que é da pandemia, as pessoas se colocar no lugar do outro. Só assim elas vão conseguir, digamos que, ter uma noção melhor do que é, né, esse respeito, né, para que se viva melhor, e sabendo e entendendo que os limites são muito importantes. Exatamente, exatamente. Você acaba tendo realmente, né, deveres, né, mas também direitos, e aí, nesses deveres, a questão do limite ela é fundamental, né, tanto para quem estaria aí fazendo barulho, quanto também para a questão desse limite, de você entender que o limite não é exatamente igual se você mora a 5, 10, 15 metros de alguém, né, ali distante, seus vizinhos laterais numa casa, por exemplo, né? Então, aí você acaba realmente tendo esta situação que fica muito mais conflituosa, ou com risco de conflitos. Porém, nós sempre vemos, né, situações de respeito que são muito fundamentais, né? Então, de repente, você vai, por exemplo, ter, né, um determinado evento ali, né, por exemplo, junto ao seu apartamento. O que você deve fazer? Manda uma mensagem para o seu vizinho de respeito. Aqui também algumas outras pessoas entraram, o Sidney Lopes,
João Nogueira, a Francine, sejam todos muito bem-vindos. Então, vejam, a gente passa a ter realmente, né, uma relação de respeito, de convivência. Então, poxa, avisa o seu vizinho de que, olha, vou ter um evento aqui, vou receber algumas pessoas, né, eu desde já peço desculpas aqui por algum eventual excesso. É uma medida de respeito, de bom relacionamento, né? De vez em quando encaminha lá alguma coisa, né, para que a pessoa possa se agradar, um presente, uma comida, enfim, e aí essa tolerância fica mais simples, né? Muitas vezes a gente vê que essa animosidade, conflito entre pessoas, não é pela naturalidade, né? Tanto que se fossem amigos não brigariam tanto assim, por exemplo, né? Mas a gente acaba tendo essa distância, essa intermediação pelo porteiro que fica interfonando, algo muito mais fácil para reclamar. A impressão que as coisas são mais distantes. É igual a gente vê, por exemplo, na própria internet, né? Na internet, nossa, tem tanta gente que quebra o pau, xinga e tudo, né? E a gente acaba vendo o quê? Pô, a pessoa acha que está em outro ambiente, né? Está em outro planeta e tal. Jamais, a questão é a mesma, a convivência é a mesma. A única coisa é que tem ali uma plataforma diferente, né? Um meio diferente de se comunicar. E nesta relação entre condomínios, né? Entre condôminos, melhor dizendo, essa intermediação pelo síndico ou intermediação pelo porteiro nesses avisos, ela deve ser feita com muita cautela, né? Então, hoje é muito mais fácil a gente encontrar, por exemplo, né, o WhatsApp ali do seu vizinho, tal, às vezes está no mesmo grupo de discussão do condomínio, manda uma mensagem ali de respeito a ele e tudo, isso vai ajudar muito. Do contrário, as coisas podem acabar indo para o judiciário. E aí é difícil, porque vai ser difícil provar que teve excesso, né, teve abuso do direito de uso do condomínio, o que seria um ato ilícito, é difícil provar isso. Vai ser difícil, você pode gastar, vai ser transtornos. A relação, né, uma vez que levou para o judiciário, fica muito mais conflituosa, então deve-se evitar. Aí a gente tem diálogo como uma solução muito importante entre condôminos, bom senso, tolerância, limites, né, todas as questões naturais da convivência em sociedade. E falando em diálogo, bom senso, tolerância e limites, nós voltamos nos princípios que nos fazem pessoas sociáveis. Esses princípios, eles são imutáveis, não muda. Muda a moral, por exemplo, mas não muda o princípio ético, que é o que você acabou de dizer. Como que eu vou explicar isso? Esses são princípios básicos que regem e devem reger toda a sociedade, seja ela em condomínio, seja ela profissional, seja ela familiar, seja ela de qualquer nível, certo? E o que nós precisamos entender? Nós precisamos entender que quando nós estamos nessa convivência, a moral pode até mudar. Ou seja, há 30 anos atrás, vamos tomar um exemplo básico. Há 30 anos atrás, uma regra de não fumar em locais fechados, ela precisava ser escrita, né? Ela precisava ser anunciada. Hoje, quando você entra no lugar e você vê aquela plaquinha de não fume, não existe mais ninguém, porque as pessoas identificam isso. Então, se tornou cultural isso. Da mesma forma que hoje nós entendemos a plaquinha de não fume como regra muito simples, né, ambientes fechados, nós temos que entender que algumas regras em condomínio são para serem cumpridas, independente se eu gosto ou não, se eu quero ou não. Porque isso faz da convivência daquele ambiente uma convivência social de respeito e harmônica. Vamos ficar aí que você, no caso, colocou apartamentos, enfim, que tem criança, em cima, embaixo, do lado, enfim, tem criança. Eu tenho que ter um mínimo de tolerância, porque eu sei. Eu tive filhos pequenos e eu sei qual é a dificuldade. Então, eu tenho que ter um mínimo de tolerância, porque eu sei que tem criança. De repente, não é a situação não é a criança, mas é um deficiente. Eu vou ter que ter um mínimo de tolerância e paciência e uma certa empatia, até de me colocar solicitamente ali, para caso ele precise.
Pode ser que eu não goste de determinados barulhos, mas aquela necessidade especial daquela pessoa me faz ser tolerante. É o bom senso sendo colocado. Então, coisas que é igual, por exemplo, bebês, né? Que às vezes choram muito no começo, né? Primeiro mês, segundo mês e terceiro mês. E se a depender de como são esses condomínios, essa convivência aí muito próxima, pode fazer um barulho mesmo, né? Incomodar de madrugada. Então, é uma situação que realmente as pessoas precisam aprender a conviver. E se não tiver jeito, acaba mesmo indo à justiça, né? Quero mandar um abraço aqui para a Lucimara, amiga querida, né? Cliente também que entrou aqui. Vamos ver, a professora Claudiane saiu, já ela retornará. Então, como a gente pode verificar, né? Nesta relação toda, podem haver condôminos antissociais, ou seja, nós podemos muitas vezes nos deparar, deixa eu autorizar aqui a professora, nós podemos nos deparar com condôminos antissociais mesmo, né? O próprio Código Civil diz que quando há condôminos antissociais, eles podem ser multados e podem, inclusive, ser expulsos do condomínio. E esses condôminos, pessoal, eles podem ser tanto proprietários quanto locatários, tá? Ou seja, tanto aqueles que são donos daquele imóvel, quanto aqueles que ocupam o imóvel em razão de um contrato de locação. Então, numa situação como esta, é muito importante com que haja o quê? Documentação de tudo isso, ou seja, que o síndico e os condôminos que são incomodados possam documentar. Hoje é tão fácil, né, com celular, documenta isso por áudio, documenta por foto, por vídeo, enfim. O síndico notifica o condômino irregular dessas ocorrências. O condômino que está incomodado com a prática do seu vizinho, o que pode fazer? Pode ir lá num livro, né, do condomínio e registrar essa ocorrência também. Enfim, vai se documentando. E aí, o que o síndico pode fazer, né? Vai dar o direito de defesa, naturalmente, para a pessoa se explicar. Desse direito de defesa, ele vai poder concluir junto com o conselho, então, né, se houve ou não infração às regras do condomínio, e aí ele vai seguir as regras do condomínio, do regimento interno. Se, de repente, é advertência, se é aplicar punição de 1, 2, 3, 10 multas, né, equivalentes a 10 condomínios, por exemplo, se aplicou a multa administrativa e mesmo assim não resolveu, aquele condômino continua sendo problemático, antissocial. O que se faz? O síndico dá uma nova advertência, né, aplica as suas punições, suas penas, e a partir dali, se não tiver jeito, aí convoca uma assembleia, decide se vai ou não mover a ação e move a ação contra o condômino antissocial. Ocorre que agora, no tempo da pandemia, não dá para esperar o judiciário, né, depois aí de 1, 2 anos, 3 anos, resolver um processo. Isso não dá para aguardar. Então, o que o síndico, né, e o condomínio deve fazer é pedir uma medida liminar mesmo, né, para que o juiz possa, desde o início do processo, então, determinar a exclusão desse determinado morador antissocial, tá? E principalmente na questão da saúde. Do sossego, não. A questão do sossego, o juiz vai ter que avaliar se a pessoa realmente está praticando atos ilegais ou não. Isso depende de provas. Agora, a questão da saúde e a possibilidade de contaminar o condomínio como um todo, né? Ou parte dele, com a questão do coronavírus, isso é um risco muito grande. Então, ganha muita força a medida liminar quando a gente passa a ter um condômino que, de fato, não respeita as regras da saúde pública determinadas pelo Estado ou pelo município a qual esse condomínio está. A professora Claudiane, não sei se já está ouvindo, a imagem não apareceu aqui, mas... Eu estou ouvindo, você me ouve? Vocês me ouvem? Sim, estamos ouvindo. Então tá, travou, mas enfim, travou a imagem, vamos continuar, porque eu acho importante pegar esse gancho e dizer o seguinte... agora nós estamos num momento muito oportuno para que as pessoas pratiquem e exercitem a coletividade. Dentro deste parâmetro de bom senso, de respeito, até vamos dizer assim, de caráter mesmo moral, né? Para que a partir de agora, determinadas situações sejam evitadas. Os contratempos, vamos dizer assim, de barulho,
de problemas com lixo, garagem, enfim, esse tipo de coisa pode ser muito evitado, né? Porque hoje nós temos meios de comunicação diretos. Então, eu tenho a liberdade, ou eu tenho que ter, né, o discernimento de enviar ao meu vizinho, por exemplo, um WhatsApp e dizer, olha, nós já passamos do horário e o barulho está muito alto, dá para você diminuir? Um pouquinho só, eu sei que você está com visita, eu sei, eu tenho ciência disso, mas assim, só, né, diminui um pouquinho aí para a gente poder conviver bem, ok, não tem problema nenhum. Se você tiver essa liberdade, que bom. Porém, na reunião de condomínio, tudo que é regra, tudo que é conduta, né, de condomínio, de convivência, tem que estar muito clara para todos. Porque eu não posso presumir que o outro entendeu. A linguagem, ela é muito importante hoje. Então, eu tenho que dizer ao outro, ou, se for necessário, se for preciso, até ler, né, tudo aquilo que é direito e dever dentro do condomínio, para que todos tenham o mesmo entendimento e que possa ser uma conduta da parte de todos esse procedimento, né? Essa forma de lidar. Ah, mas a fulana, ela liga direto para mim, ela devia ligar para o síndico. Não, o síndico não tem nada a ver com isso. O problema está no seu barulho e que está me incomodando por esse motivo. Então, olha, eu vou falar com você. Se de tudo você não entender que nas nossas normas você não pode extrapolar, aí eu vou me dirigir ao síndico e vou pedir que ele faça isso em meu nome. Mas, né, eu tenho que ter essa flexibilidade ou essa socialização para que todos, dentro do mesmo entendimento, tenham um respeito um ao outro. Sim. Aqui, inclusive, a Lucimara encaminhou o seguinte: quanto às academias nos condomínios são autorizadas a liberar os equipamentos para os condôminos, utilizá-los em seu apartamento, e esses não estão sendo devolvidos, né? Também acontece, é verdade. A gente tem esse problema, Lucimara, com o cumprimento daquelas regras normais estabelecidas no condomínio, como, por exemplo, velocidade nas garagens, né, dos veículos. Além disso, também a gente vê muito assim, carrinho de compra, né? Os carrinhos são pegos e não são devolvidos, por exemplo, ficam lá nos andares, etc. Ou nesse caso aí, num condomínio que você mencionou, que já que as pessoas não podem ocupar a academia, então eles estão utilizando os equipamentos nos apartamentos, mas não devolvem. Bom, tem que ser criada uma regra, né, ali alinhada entre as partes, né, ou seja, entre os moradores e as pessoas, que ao pegar essas coisas tem que dar um recibo, né, para saber com quem está isso é um mínimo. Tem também, geralmente todos os condomínios têm câmeras de vigilância para saber quem pegou, etc. E quem não devolver simplesmente perde o direito de usar por uma semana, 2 semanas, ou por toda a vida, né, desta maneira que foi autorizada ali nesse determinado condomínio. Enfim, é aplicando uma sanção, uma punição a quem, de fato, não consegue minimamente exercer o respeito ao próximo, que é devolver aquilo que alguém vai precisar, né? Então, são coisas que, infelizmente, acontecem, mas não é só quanto a equipamentos, não. A gente vê isso com carrinhos de compra, né? A gente vê também em relação ao descumprimento de, por exemplo, abrir e fechar portão de garagem, né? Algo tão simples que tem muita gente que nem dá bola para isso, né? Então, a gente verifica que é uma situação comportamental mesmo das pessoas, né, de descumprir a lei, enfim, de não dar bola para o próximo, etc., mas que na vida em condomínio isto é agravado, é potencializado. E aí as questões jurídicas devem ser utilizadas pelo síndico, pelos condôminos, né, inclusive buscando o judiciário, se necessário for, para resolver aquilo. Começa a solução dentro do condomínio, começa a solução analisando as regras da convenção coletiva e do regimento interno do condomínio. O síndico administrando o problema, ouvindo, notificando e, se for o caso, punindo, né? E se não tiver mesmo solução, aí a justiça é quem deve ser chamada a intervir nesse problema entre
os vizinhos, né? Não sei se a professora está ouvindo. Eu gostaria até de complementar aqui, dizendo assim, nesse caso de pegar e não devolver, né, que foi levantada, o problema não está só em não devolver, o problema é em ficar com algo que não lhe pertence. Então, a gente percebe que existe aí um determinado desvio ético, né, de comportamento. Outra situação que você deixou isso muito bem claro, olha, vamos tomar, por exemplo, nós estamos aí nas vias autorizados a trafegar a 50 km por hora. Se eu não trafego em 50 quilômetros, se eu extrapolo isso e trafego a 80, dali a 15 dias eu recebo a multa na minha casa. E eu vou ter que pagar, gostando ou não, com justificativa ou não, querendo ou não. Não me foi perguntado se aquela via suporta ou tolera 80 quilômetros por hora. Era 50. Não era isso que estava ali estipulado? Eu vou pagar a multa referente ao excesso de velocidade. Quando se vive em condomínio, quando se vive em sociedade, onde as pessoas têm dificuldade em entender limites, em saber, em ter bom senso, em considerar, né, se colocar no lugar do outro, a sociedade já nos mostra, através de tantos históricos e conceitos, que você impõe as sanções punitivas. É simples, as pessoas começam a entrar no padrão. O que se esperava e o que se queria é que as pessoas não precisassem desse tipo de persuasão para absorver a cultura do coletivo. Entretanto, em alguns lugares, a gente percebe que não há outra forma senão impor sanções, impor multas. Então, vai muito do ambiente, né, daquele ambiente, daquelas circunstâncias, por isso que eu disse que é importantíssimo tudo ser colocado e esclarecido e vamos dizer assim, até desenhado nas assembleias. Por quê? Porque daí não é mal falado, mal informado, estão todos cientes. Porque Exatamente, só assim se pode ter um padrão de comportamento pelo menos próximo do esperado. Exato. Tá joia. Não sei se a professora Claudiane quer continuar, se tem mais alguém que está aí nos ouvindo e vendo, né? Se tem alguma pergunta. A gente abordou aqui vários temas, desculpem, vários temas relacionados à situação da convivência, né? Tanto questões jurídicas quanto comportamentais. Então, por exemplo, o síndico e os limites ao poder de administrar, o que ele pode fazer, se ele pode liberar piscina, academia ou não, se cabe a ele cumprir a lei. As questões dos problemas entre os vizinhos também foram abordadas, né? A convivência entre os condôminos, como resolver, a questão do impedimento de acesso a terceiros, né? Ou seja, o síndico legislando, decidindo quem muda, quem não muda do condomínio, se o prestador de serviço entra ou não entra, né? A questão dos locatários ou condôminos que são antissociais, são muitas situações, né, que a gente também pode tratar. Depois também aquela questão relacionada ao uso de materiais próprios do condomínio. Hoje também teve uma cliente que até encaminhou a seguinte pergunta, talvez sejam de várias pessoas, assim, olha, eu fiquei desempregada por conta do coronavírus, né, de toda a situação, então eu deixei de pagar, né, as taxas condominiais, e agora o síndico já disse que vai mandar para o jurídico, que vai cobrar e tal, o que eu faço, né? Bom, essa é uma situação realmente delicada, porque o condomínio tem direito de receber, porém, esse descumprimento dessa obrigação, ele não foi algo assim voluntário, a pessoa estava em dificuldades. Então, pode o juiz, né, numa determinada situação, analisar e ver assim, olha, por exemplo, bom, tudo bem, tem que pagar a taxa condominial, porém, multas, juros, por exemplo, correção monetária não precisa pagar, ou não precisa pagar multa e juros, apenas a correção monetária. Então, é importante também que os síndicos possam entender a situação de dificuldade dos condôminos, com autorização do conselho do condomínio, muitas vezes fazer um acordo e evitar, inclusive, que se possa ir à justiça, né?
há tantas formas de se resolver, né? Faz um parcelamento disso, muitas vezes até com juros e correção, o condomínio pode aceitar, desde que parcelado em uma condição que ele consiga pagar. Então, é melhor evitar problemas, ou melhor, evitar agravar problemas e buscar sempre a solução, né? A Adriana postou ali, olha, não quero ser síndica. Pois é, o síndico ele tem uma atribuição muito importante, mas também muito dolorosa, né? Porque, de fato, ele toma um baita tempo do cotidiano dele. Há condomínios que são mais organizados, as pessoas mais respeitadas, mas tem muitos que são problemáticos, né? Por isso que, inclusive, hoje em dia, tem também a figura do síndico profissional, né? Que é um terceiro, que é até estranho ao condomínio, né? Ou seja, não é alguém que mora lá no condomínio, o que às vezes até facilita, porque o fato de ter um morador que é síndico, alguém pode começar a questionar, e depois fica sempre um ambiente muito complicado, porque ele vai continuar morando ali, então, né, vão ter sucessivas gestões de síndicos, e isso pode ser realmente uma situação muitas vezes problemática. O Ivan entrou, Ivan Cristão, seja muito bem-vindo. Professora Claudiane está nos ouvindo? Sim, e eu só queria complementar aí que no sentido de que o síndico ele está numa situação dupla aí, né? Em alguns momentos ele se coloca numa situação emblemática e problemática perante os vizinhos, mas em ele estando ali também, ele tem a grande condição de tornar aquele ambiente muito mais saudável e harmônico. Então, vai muito, digamos assim, da própria comunidade que ali se estabelece. Vai muito de quem são as pessoas que estão ali, como que é essa relação e como que se estabelece. A empatia para um síndico é fundamental. Ele tem que ter empatia para que ele possa chegar e conversar com todos. Outra situação é que todo o condômino, ele não tem que chegar com o problema. A gente vê isso, e isso é regra de pessoa, né? Isso é pessoal, isso deveria ser uma regra pessoal. Eu tenho um problema, eu não posso simplesmente jogar o problema para o outro. Eu tenho que apresentar para o outro o problema e já trazer a solução. Porque é fácil, o problema meu, eu coloco a culpa em quem eu quero ou eu jogo para quem eu quero. Não, eu tenho que colocar o problema, existe um problema sim, mas a solução, a meu ver, é esta e esta possibilidade. Que assim, eu não só estou ajudando o síndico, como também eu estou ajudando a mim mesma e aos demais, né? A coletividade. Porque se um problema me atinge, pode ser que não atinja todos, mas atinge um ou dois ou três a mais. E aí eu vou citar uma problemática que eu vi nas redes sociais essa semana, que foi as pessoas incomodadas, né, com calçados que ficam na porta. Da porta para fora é parte do social, não é? É parte do coletivo. Se é parte do coletivo, eu não posso usar como se fosse meu. Estou errado, professor Jussan? Ali é um coletivo. E aí vai o respeito, né? Em alguns momentos se esquece. Porém, a gente tem que ter o cuidado de não ficar esquecendo. E lembrar que ali do lado de fora é a parte do coletivo. Se você vai receber, por exemplo, uma visita, que não é o momento agora, mas enfim, chega alguém na sua casa e naquele hall ali, se não for o seu apartamento único daquele andar, tem milhões de sapatos. Desculpe, é um exagero, mas lá, digamos, tem 3, 4, 5, 10 pares de sapato. Qual é a impressão que vai se ter, né, da sua vizinhança? Então, a gente tem que ter essa preocupação com o coletivo, porque agora se faz muito oportuno nós repensarmos, né, toda a nossa vida. Então, todo esse comportamento de bom senso, de respeito, ele tem sim que ser evidenciado,
tem sim que ser trazido para as discussões e as reuniões, porque agora é o momento de nós estabelecermos e reestabelecermos os laços, né, e as relações sociais dentro do condomínio. Legal. A Aline Farinha está encaminhando aqui o seguinte: nada melhor que o conhecimento sobre o assunto para saber e resolver da melhor forma os problemas que surgem com respeito e empatia. Obrigado, Aline. A Linda Abe, gostaria de saber, professores, se é normal moradores estenderem roupas nas janelas ou até mesmo tapetes. Já foi informado o síndico, mas continuam, né? Bom, esse é um problema realmente muito grave, né? Porque a gente verifica que o condomínio ficou horrível, né? Um monte de roupa na janela, imagina se todo mundo fizesse. Provavelmente, o regimento interno do condomínio proíbe essa prática, muito provavelmente, porque assim, a maioria proíbe. Se não proibir, isso pode ser convocado uma assembleia por parte de vários moradores para proibir essa prática, se assim for, né? E aí o síndico tem que cumprir. Não cabe ao síndico optar por não cumprir. O síndico tem responsabilidade legal de fazer cumprir a lei, tá bom? E, nesse sentido, a lei interna do condomínio é o próprio regimento, que é o chamado regimento interno. Bom, a Adriana Loper também agradeceu, é isso mesmo. Bom, eu não sei se a professora tem algum outro comentário, a gente já está quase dando 1 hora, e daqui a pouco o Instagram vai derrubar a conexão automaticamente, né, com 59, 60 minutos. Eu acho que, né, sem mais perguntas da parte de quem está participando conosco, então, eu só queria dizer que a partir de agosto, no EAD 1000, que é uma plataforma de cursos cursos de especialização, cursos livres, nós vamos ter um curso específico para condomínios, tá? Então, a partir de agosto, né, nós vamos ter lá um curso específico para quem é condômino e para quem é síndico, para ficar mais informado, para interagir melhor, para se especializar, né? Se não for um síndico de profissão, como você disse que já existe, se for um síndico, né, de atuação, vamos dizer assim, nós vamos ter aí na plataforma EAD 1000, a partir de agosto, um curso para formação. Que bacana, que bacana. A Jamile, que também é professora, né, também aqui parabenizou. Obrigado, Jamile, pelo carinho. Enfim, eu quero agradecer, então, a todos vocês que participaram, né, desta live, no início, no meio, mais para o finalzinho. Foi uma oportunidade muito bacana de poder tratar esse tema, tanto da questão jurídica quanto comportamental, né, a questão da ética, com a professora Claudiane. A Francine aqui também está parabenizando. Muito obrigado a todos vocês. Né, a gente fica feliz em poder contribuir publicamente, socialmente, né, com as discussões e as reflexões que possam ajudar a melhorar cada um de nós. Isso mesmo, eu que agradeço também a oportunidade e a possibilidade de estar contribuindo para a convivência mais harmoniosa entre as pessoas. Tá ótimo, maravilha. Muito obrigado. Um grande abraço a todos e até uma outra oportunidade. Até mais.